Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É bom nós estarmos aqui para juntos nós buscarmos a presença do Senhor, louvarmos a Ele, engrandecermos a Ele e ouvirmos a Sua voz, né? Falando conosco, nos orientando, nos dando uma direção para que nós possamos viver os nossos dias de maneira que nós possamos agradar de alguma maneira ao nosso Deus e Pai. Eu gostaria de convidar os queridos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 25 até o verso 34. 25 até o verso 34. É um texto com certeza bem conhecido dos queridos, mas eu espero em Deus e creio que Deus vai estar falando ao nosso coração. Diz assim as Sagradas Escrituras: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam todas estas coisas, procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar na tua casa. Privilégio também, ó Deus, de poder rever os nossos irmãos, de estar em comunhão com eles, de estar em comunhão com o Senhor, e pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá de podermos estar juntos e podermos ouvir a tua voz, podermos buscar a tua presença em oração e colocar diante do Senhor, Deus, aquilo que tem estado no nosso coração, seja em petição, seja em gratidão, mas colocando sempre diante do altar do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos nessa noite, ó Pai, não apenas a compartilharmos, mas ajuda-nos também a ouvirmos a tua palavra. Que a tua palavra realmente chegue ao meu, ao nosso coração, e gere em mim, e gere em nós, ó Deus, toda a mudança que o Senhor entender que é necessário fazer na minha vida e nas nossas vidas, contudo que o teu nome seja exaltado, contudo que o Senhor seja glorificado, Senhor, em nós e também através das nossas vidas. É o que nós pedimos e já te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Que bom que o Senhor nos trouxe aqui, né? É sempre realmente muito bom nós estarmos juntos e podermos ter esse privilégio de abrirmos a palavra do Senhor e podermos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Quando nós afirmamos, né, que nós temos vivido dias não muito legais, dias difíceis, é uma verdade, mas é uma verdade que muitas vezes já se tornou comum, né? São palavras que são ditas de maneira contínuas, mas nós precisamos realmente entender que os nossos dias têm sido realmente dias difíceis, né? E os dias não são difíceis, não estão difíceis, porque o Senhor, na verdade, quer que eles sejam. Muitas vezes os dias se tornam difíceis até por culpa nossa mesmo. Nós talvez somos os maiores culpados das dificuldades que nós muitas vezes temos que enfrentar. O Senhor tem promessas na sua palavra, tem direcionamentos na palavra dele, que com certeza se nós dessemos ouvidos ao que ele nos fala, à orientação que ele nos dá, com certeza nós iríamos viver bem melhores do que muitas vezes nós vivemos, né? Então, o texto que nós lemos, principalmente o verso 33, que eu gostaria de ler com os irmãos, e quem sabe até, se você puder,
se puder colocar aqui na tela, verso 33, por favor, apenas o verso 33, eu gostaria que todos nós pudéssemos ler juntos, que é um texto, que é um versículo bem conhecido, né? Buscai, vamos lá, todos juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, aqui na sua palavra, ele nos dá uma receita, nos dá uma direção, nos dá um direcionamento para que nós pudéssemos viver de uma maneira melhor diante dessas situações, diante das lutas que eu e você muitas vezes nós temos que enfrentar, né? E para que nossas necessidades elas pudessem ser supridas e tendo esse suprimento de Deus, esse suprir diário do Senhor, nós pudéssemos viver mais alegres, pudéssemos viver de maneira mais tranquila, uma maneira mais abençoada, mais leve mesmo no decorrer dos nossos dias. E aí a palavra do Senhor vem e nos ensina, dentro desse versículo que nós lemos, que nós precisamos ter uma prioridade, termos prioridades, né? E aí eu fico pensando, e eu gostaria de perguntar aos irmãos, é claro que os irmãos não precisam me responder, apenas pensem um pouquinho, como é que nós poderíamos ter, qual é o segredo de uma vida bem-sucedida, né? Qual é o segredo de nós termos uma vida bem-sucedida? E eu posso afirmar que o segredo dessa vida bem-sucedida, ela está em nós termos prazer em Deus. Quando nós temos prazer no Senhor, nossa vida será bem-sucedida. É claro que nós precisamos trabalhar, quem sabe, o que é ser bem-sucedido, né? O mundo tem conceituado, ou tem dado conceitos de uma pessoa bem-sucedida. Para o mundo, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que conseguiu, quem sabe, não é uma graduação, porque hoje ter uma graduação não é mais nada, né? Mas quem sabe você ter um doutorado, um pós-doutorado, quem sabe você ter um carro do ano, mas não apenas um carro simples, mas um carro caro, né? Ou então, quem sabe, um apartamento, um big apartamento, é uma super casa. Isso faz com que as pessoas olhem para mim e para você e digam, fulano ou fulana é uma pessoa bem-sucedida, né? Se parasse aqui pessoas na igreja, uma pessoa com um carro bem simples e um carro bem chique, e você fosse perguntado a quem você conceitua, ou como é a pessoa que você está vendo, quem para você é bem-sucedido? Com certeza, você olhar para o carro da pessoa e dizer assim, fulano é bem-sucedido. Fulano que de repente tem um carro não muito legal, não é uma pessoa bem-sucedida. Mas, irmãos, biblicamente, ser bem-sucedido não tem nada a ver com o conceito que o mundo muitas vezes tem dito. A pessoa mais bem-sucedida que passou por esse mundo, e depois dele não vai ter mais ninguém, essa pessoa foi Jesus, né? Ele era dono de todo o ouro e toda a prata, riquíssimo, mas ele afirma de maneira clara que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Ele até afirma que as raposas tinham seus covis, né? Então, ser bem-sucedido, olhando para Jesus, com certeza não é nada do que o mundo tem dito para nós, que tem colocado, tem apresentado diante de nós e que nós, infelizmente, temos aceitado, temos recebido, tem sido incutido na nossa mente, no nosso coração, e nós, de maneira ansiosa, inquieta, desesperada, nós estamos tentando responder favoravelmente o que o mundo, o que a sociedade, que jaz no maligno, muitas vezes tem imposto sobre as nossas vidas. E nós estamos vivenciando o que o texto está dizendo, quando ele diz que nós estamos vivendo uma vida de ansiedade e de inquietação. Por quê? Porque o mundo tem passado para nós vivemos de uma maneira sempre insatisfeita. Você consegue alguma coisa, mas aquilo não lhe preenche plenamente, você busca outra coisa, e quando você alcança, você quer mais outra coisa, e você quer sempre um pouco mais, e você vai ver sempre uma vida cheia de ansiedade e cheia de inquietação. Perceba, irmãos, que nós muitas vezes estamos adoecendo, não é por culpa do mundo, não é por culpa de ninguém, é por causa da nossa falta de prioridade. Deus deve ser o nosso prazer. Nós precisamos olhar para Deus e nos satisfazer com Deus e com aquilo que Ele tem nos dado. Se nós olhássemos para o Senhor e tivéssemos prazer nele e em tudo o que Ele nos dá, né, segundo os preceitos bíblicos, nós viveríamos felizes, talvez não fôssemos ou não estivéssemos experimentando tanta ansiedade no mundo, tantas pessoas doentes emocionalmente, né? Então, o prazer, na verdade, está em Deus, para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida. Então, nós poderíamos pensar também em Davi. Davi era um homem bem-sucedido, né? Um rei, rico, poderoso nas batalhas, acostumado a vencer, tinha tudo que ele queria,
Mas houve um momento na vida de Davi que Davi ora pedindo ao Senhor algo que nada que o mundo que ele conquistou deu a ele. Ele disse: Senhor, restitui a alegria da salvação. Existem coisas mais excelentes do que aquilo que o mundo muitas vezes tem nos apresentado. Ter uma vida bem-sucedida, biblicamente, eu acredito que é você estar satisfeito com o maior de todos os presentes que o Senhor poderia nos dar e que o mundo não pode nos dar, que é a nossa salvação. Ser salvo, estar convicto da sua salvação, isso deveria gerar em você e em mim alegria, uma alegria incomparável, muito maior do que qualquer conquista que eu e você nós pudéssemos conseguir. Uma outra pessoa que eu poderia olhar como uma pessoa bem-sucedida, segundo o preceito humano do mundo, era Salomão. Né? Salomão era um homem bem-sucedido, né? Um homem riquíssimo. Tudo quanto ele quis ter, ele tinha, tudo em abundância. Ele teve reinos, castelos, ele teve mulheres, ele teve bens, tudo que ele queria ele teve e teve em abundância. Mas Salomão chega à seguinte conclusão no final da sua vida. Ele disse: olha, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E correr atrás do vento, irmãos, é uma carreira que você nunca para de correr, né? É uma corrida sem fim. Você corre, 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 quando você alcança, você descobre que aquilo na verdade não lhe preenche e você continua correndo. Você sempre vai correr e nunca vai chegar a lugar nenhum e nunca vai se satisfazer com nada que você está pensando em conquistar ou você vier a conquistar. O problema, mais uma vez eu digo, não está, irmãos, no mundo, o problema não está nos conceitos que o mundo tem trazido para nós, o grande problema é que o Senhor não tem sido a nossa prioridade, Ele não tem estado no lugar de primazia nas nossas vidas e nós não temos tido nele o prazer que nós deveríamos ter e nas coisas que Ele tem a nos oferecer. Essa é uma determinação, né? Buscai, o texto diz, buscai em primeiro lugar. Essa palavra, no original, tem a ideia de tentar obter, desejar, possuir. Em outras palavras, nós devemos nos empenhar para cumprir os interesses de Deus em nossas vidas. E isto fazendo, priorizando duas coisas. Primeiro, buscando o reino de Deus. Essa tem que ser a nossa preocupação, irmãos. Essa deve ser a nossa prioridade. E o que é prioridade? Segundo Aurélio, prioridade é o seguinte: prioridade é você, entre duas coisas, você ter aquele que é o primeiro. É o primeiro. Ou seja, você e Deus, não é você o primeiro, é Deus o primeiro. Qualquer outra coisa, Deus tem que ser a primeira pessoa. Sempre. Nunca você, nunca ninguém. Sempre Deus. Deus quer ser a prioridade da minha vida e da tua vida. Se eu não tiver Deus como minha prioridade, eu não vou ter o reino de Deus como a prioridade dele. Perceba na declaração do capítulo 6, quando na oração dominical, o Senhor Jesus disse: olha, venha o teu reino. Não foi assim que ele nos disse? Faça-se a tua vontade. Quando nós clamamos que o reino de Deus venha, nós estamos dizendo: Senhor, reine, Senhor, governe, o Senhor assuma o controle, assuma o papel de soberano sobre a minha vida e sobre as minhas vontades. Quando nós oramos a oração dominical e nós fazemos essa oração e afirmamos: Senhor, venha o teu reino, eu preciso estar disposto a também dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. Se eu não estiver disposto a clamar e fazer essa declaração: Senhor, faça a tua vontade, é melhor que nós nem clamássemos: Senhor, venha o teu reino. Porque nós vamos pedir que Deus seja o rei, o Senhor, o soberano, mas no final da história, quem controla a minha vida sou eu mesmo e não o Senhor. Então o reino de Deus, na verdade, não veio sobre a minha vida. Quando o reino vier sobre a minha vida, sim, nós vamos procurar e nós vamos ter a palavra do Senhor, não apenas Deus, mas a palavra dele como prioridade sobre a nossa vida, né? Então, quando nós pensamos sobre isso, né, então esse é o primeiro princípio. Se nós quisermos ter uma vida realmente de excelência, uma vida onde nós podemos afirmar com toda a certeza que nós vivemos uma vida bem-sucedida, necessário se faz que nós primeiro desejemos e busquemos o reino de Deus, tendo o reino do Senhor como prioridade. Prioridade, irmãos. Né? Mas a segunda coisa é a sua justiça. E quando a Bíblia fala sobre justiça, ele está falando de retidão, de santidade, né? Ou seja, de obediência.
quando eu busco e clamo o reino de Deus, eu estou dizendo, Senhor, que faça também a sua justiça, ou seja, que a minha busca, que o teu reino sobre a minha vida esteja pautado na santidade, na retidão, no que diz respeito à obediência às Sagradas Escrituras. Não é ser justo segundo o preceito humano, mas é ser justo segundo o preceito bíblico, segundo o preceito bíblico. Né? Perceba, irmãos, como nós estamos realmente sendo, todos os dias, desafiados, e o inimigo das nossas vidas está tentando nos distanciar da presença do Senhor. Né? 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos de 7 a 10, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A Bíblia diz, de maneira contrária ao que o mundo diz, não esteja satisfeito. Busque mais. Busque mais. A Bíblia diz, você tem como se sustentar, você tem o que comer, você tem o que vestir, esteja contente, esteja alegre. Já parou para pensar como nós íamos viver melhores, irmãos, se nós nos contentássemos com aquilo que o Senhor já tem nos dado? E não insistíssemos nessa busca descontrolada de querer ter mais, e mais, e mais, e há nunca uma satisfação, nunca uma satisfação. O profeta Ageu, o Senhor levanta e ele profetiza por volta de quatro meses, né? As declarações do profeta Ageu duram mais ou menos 4 meses. Quando é que o profeta Ageu se levanta, é levantado por Deus? É quando o povo de Israel é levado para a Babilônia, né? E no retorno, o templo é destruído, e no retorno, antes de eles retornarem, o governo babilônico cai, o poderio babilônico cai, e os persas assumem o controle. Agora é a nação poderosa, e Ciro diz o seguinte: olha, se vocês quiserem retornar, vocês podem retornar, e se quiserem reconstruir o templo, vocês podem fazer. E aí eles voltam para reconstruir o templo. Mas só o que acontece lá, irmãos? Eles começam a ter prioridades erradas. Antes de construir o templo, eles começam a querer construir as suas casas. A preocupação e todo o investimento deles é com a casa. Casa. Para eles, pensando neles. Aí, há uma declaração que eu achei tremenda em Ageu. Prestem atenção, queridos, na leitura, eu já vou terminar, tá bom? Ageu, capítulo 1, diz assim, a partir do verso 6, Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Veja se não é o nosso retrato, irmãos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Parece que você nunca está satisfeito, nunca está plenamente cheio, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando os trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. A nossa desobediência, a nossa falta de prioridade, irmãos, faz com que muitas vezes o orvalho seja retido. Foi no passado, vai ser também no nosso presente, irmãos. A minha palavra nessa noite é que nós não nos deixemos enganar pelos engodos e mentiras do diabo, pelos princípios que este mundo tem estabelecido, mundo esse que a Bíblia diz que jaz no maligno.
Se eu e você nós queremos viver uma vida em abundância, como diz o texto, uma vida tranquila, uma vida sem tanta ansiedade, sem tanta inquietação, nós precisamos aprender a priorizar, a termos prioridades corretas e a nós nos alegrarmos de verdade no Senhor. No Senhor, queridos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 10, versículos 10 a 13, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas não faltou oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Diga, aprendi a viver contente. Diga, irmãos, aprendi a viver contente. Paulo disse: eu aprendi a viver contente na pobreza. Quantos querem a pobreza? A pobreza também não é legal, não. Também está escrito. Há um texto na Bíblia que diz assim: Senhor, não me dá a pobreza, porque a pobreza é um risco. Você pode, de repente, vir a fazer determinadas coisas por causa da pobreza. Mas também o texto diz: não me dá a riqueza. Porque a tendência da riqueza é fazer você esquecer que existe um Deus e que é dele que vem o suprimento. Todo o cuidado, todo o bem vem do Senhor. E nós não podemos esquecer disso. E aí Paulo diz o seguinte, né? Ele termina dizendo assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas essa declaração é linda: tudo eu posso naquele que me fortalece. De novo, irmãos, o nosso prazer tem que estar no Senhor. Viver uma vida abundante, viver uma vida de excelência, ser uma pessoa bem-sucedida, se eu for observar e trazer para a minha vida os preceitos do mundo, eu e você vamos continuar ansiosos e inquietos, nunca saciados, sempre querendo mais e mais e mais. E muitas vezes, irmãos, não é nem nós esse desejo. Não está em nós, mas é que o mundo já está incutindo na minha cabeça e eu já aceitei e eu vivo muitas vezes em função do que as pessoas dizem. E aí eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Isso tem nos adoecido. Isso tem nos adoecido, irmãos. Que Deus nos ajude a nós realmente olharmos para o Senhor e dizer: Senhor, eu tenho uma prioridade. Tem algo que me dá prazer, e é o Senhor, é a Tua palavra. Eu vou buscar o Teu reino, porque quando eu busco o Teu reino e a Tua justiça, o Senhor prometeu suprir as minhas necessidades. E olhem, as necessidades são necessidades básicas, mas percebam que quando a Bíblia fala de necessidades básicas, irmãos, por favor, não pensem que são qualquer coisa não. As necessidades básicas são exatamente aquelas que realmente eu e você, nós precisamos para viver. E para que eu termine, e já vou fechar aqui, quando nós olhamos para a parábola dos talentos, e é isso que muitas vezes nós desejamos, né? Quantos gostariam aqui coisas grandes de Deus? Nós gostaríamos, né? Há um princípio, irmãos, sempre há um princípio para mim e para você. Deus não confiará grandes coisas a ninguém, se nós não formos confiáveis nas pequenas coisas. Está escrito: porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Deus espera que eu e você nós acreditemos que Ele vai suprir as minhas e as suas necessidades. O que você vai vestir, o que você vai comer. E o texto que nós lemos lá do capítulo 6 termina dizendo assim: olha, não fiquem ansiosos, inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Esses cuidados, irmãos, quem vai trazer é Deus. É Deus. Viva o seu dia hoje, tendo prazer no Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é a minha prioridade, e eu quero observar os seus preceitos e obedecer o que o Senhor me diz por meio dela. A bênção do Senhor vai vir sobre minha vida e vai ser sobre a tua vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.